Antes de nós ministrarmos, faça uma oração. Está um clima tão gostoso aqui hoje. Está um clima tão gostoso aqui hoje, né, irmãos? Vamos. Continue, levante um clamor. Levante um clamor. Pede para que o sangue de Jesus a cubra. Pede para que Deus manifeste o poder dele sobre a vida das pessoas. Deus, já estou orando pela vida da Arlete, que está aqui comigo, Senhor Deus, com a sua família, pelo irmão Paulo, Senhor Deus, pela vida do João Paulo, pela vida da Celei, pela vida de suas irmãs. Estou levantando um clamor sobre a vida da tua serva, Senhor. Estou orando pela vida da Tassiane, Senhor, tua filha, tua escolhida, que está ouvindo, Senhor Deus. Vá, Senhor Deus, ao encontro da tua filha, toque profundamente, manifesta mais e mais o teu poder sobre a vida dessa pessoa. Nós estamos levantando um clamor, Jesus. Nós cremos, sempre cremos no poder da oração, Senhor. Te louvamos por essa semana de oração, te louvamos. Porque ao invés de falarmos, nós oramos, Senhor. Ao invés de criticar, nós levantamos súplicas. Ao invés de questionar, Senhor, nós ajoelhamos diante de Ti e diz: Senhor, Tu nos sondas e Tu nos conheces. Intercede, Senhor Deus, por nós. Segundo Hebreus capítulo 7, verso 25. Espírito Santo, vem interceder por mim nessa ministração. Vem interceder pela tua igreja, Senhor. Vem interceder pelos teus filhos que aqui estão. Jesus. Xeramantu dere cantaranaremantu. Oh, Espírito de Deus. Oh, Pai. Oh Deus, fortalece o fraco, levanta o abatido, Senhor. Oh Deus, dai graça, Senhor, ao pecador e o mais reconhecer os teus caminhos nessa manhã, meu Rei. Nerananaremana cheio, aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Hoje nós vamos falar, irmãos, como é simples o Evangelho de Deus e prático. Deus tem ministrado muito ao meu coração nesses meses. E um ano em que nós queremos romper, crescer, avalancar, conquistar. Deus fala: peraí, antes de acontecer qualquer coisa na sua vida, deixa eu arrumar seu coração, deixa eu arrumar sua alma. O salmista no Salmo 57 diz: preparado está meu coração, e Deus exaltará minha cabeça. Para Deus exaltar a sua cabeça, primeiro seu coração tem que estar preparado, que senão você fica um arrogante, você vive um prepotente, você vira um soberbo, você quer matar aqueles que te fizeram mal. E Deus tem tratado conosco, não tem não, irmãos? Tem tratado com você ou não? Se não tem tratado contigo, tem tratado com o seu pastor. E eu louvo a Deus por isso. Porque eu sei, irmãos, que as promessas de Deus estão se cumprindo na nossa vida. E para Deus exaltar a nossa cabeça, primeiro Ele tem que tratar o nosso coração, amém? Então diz assim a palavra do Senhor em 2 Coríntios capítulo 11. A partir do verso 1 diz: tomara que me suportasse um pouco na minha loucura. Suporta-me, porém ainda.
porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, diga astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos ou vosso entendimento, e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebesse, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão o sofrereis. Amém? Pode se assentar, meus irmãos. O Senhor peleja por mim e o Espírito fala. A palavra astúcia tem uma raiz chamada parnogia, que significa você ser enganado sem que perceba. Olha aqui para mim, porque Deus quer falar com você. Astúcia significa você ser enganado sem que você perceba. E ao longo, irmãos, de 15 anos de ministério, eu tenho descoberto que, infelizmente, na igreja, há pessoas que adoram ser enganadas. Já viu aquele tipo de gente que parece que gosta? Tem até uma piada que diz, né? Fulano, ai, meu marido me bate de manhã, à tarde e à noite. É uma sua no café da manhã, uma sua no almoço, uma sua no jantar. Aí perguntava para aquela mulher, então por que você nunca largou dela? É porque eu gosto. Infelizmente, eu estou começando a achar que tem gente que gosta de ser enganado. Porque prefere andar no engano do que seguir a simplicidade. Ao ver essa palavra, e hoje nós vamos estudar alguns textos, e eu quero que você seja para mexer a sua palavra, para manusear a palavra de Deus, porque hoje eu quero que você grifasse. Queria que você marcasse textos. Eu queria que você vivesse esses textos. Semana passada eu disse que há 15 anos eu dou os mesmos conselhos para várias pessoas. Mas infelizmente eu vejo várias pessoas, a maioria delas, desprezando os mesmos conselhos, fazendo da forma que ela quer, colhendo as mesmas consequências, ou cometendo os mesmos erros e colhendo as mesmas consequências. E por incrível que pareça, desculpa, justificando os seus próprios erros e acusando sempre as mesmas pessoas. A culpa nunca é dela, é sempre de outra. Então, eu sempre dizia que a igreja, que a Bíblia é um livro de conselhos, e de fato é um livro de conselhos. Deus vai te dar um conselho, mas ao mesmo tempo esses conselhos para aqueles que são servos dele, deixam de ser conselhos e passa a ser ordem. A Bíblia é um livro de conselho e ao mesmo tempo é um livro de ordenanças. Por exemplo, no livro de Deuteronômio, também de Números, ele diz: eis que põe diante de vós a bênção e a maldição. E aí ele diz: escolhe, porém, a bênção para que vivas. Para alguns isso é um conselho, mas para mim, para você que somos servos de Deus, não é conselho não, é ordem. Ele fala: escolhe, porém, a bênção, senão você vai morrer. Mas eu descobri, irmãos, que nós somos teimosos demais. É ou não é verdade? Somos. E Satanás, sabendo da nossa teimosia, ele usa de astúcia. Conta-se uma história que as pessoas, o departamento de limpeza de Nova York entrou em greve. Os garis de Nova York entraram em greve.
E aí houve um acúmulo terrível de lixo sobre a cidade de Nova York. E aí uma pessoa teve uma belíssima, uma grandiosa ideia. Sabe qual foi a ideia dele? Resolveu colocar todo o lixo que ele tinha na casa dele em caixas de papelão e embrulhou em presentes. E colocou à porta da casa dele. Por incrível que pareça, meia hora depois, não havia um lixo na casa dessa pessoa. Moral da história, tem muita gente levando lixo embrulhado em papel de presente para dentro de casa. Tem muita gente fazendo de pregador, usando a palavra de Deus, só que ele não vive a palavra de Deus, então você está levando lixo para dentro da tua casa. Tem muito louvor que parece louvor, mas não tem adoração para aquele o nosso Deus. Tem muita palavra, tem muito conselho que não é coisa de Deus. Embora pareça. Satanás entra com astúcia na minha vida e na sua, e eu e você levamos para casa lixo embrulhado em papel de presente, achando que aquilo está nos fazendo bem, achando que estamos ganhando. É isso que ele faz. Porque o Evangelho de Deus, irmãos, ele é simples, de uma simplicidade tão profunda, que eu descobri que a maior dificuldade de nós, como os crentes, é porque nós não queremos ser simples. Você sabia disso? O Evangelho é simples. Difícil é eu e você sermos simples para aceitá-lo. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. Vamos ver o que é uma simplicidade. Nós vamos voltar nesse texto. Romanos 10, 9 e 10 vai dizer a respeito da salvação. E ele diz no verso 9 do capítulo 10 de Romanos: a saber que, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração crê que Deus o ressuscitou diante dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê e para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A carta de Paulo aos Romanos, embora ele está escrevendo aos Romanos, ele está falando sobre os judeus, porque judeu adora colocar um monte de liturgia, um monte de coisas para chegar a uma salvação. É do judaísmo que saiu muitas religiões que defendem que o homem é salvo pelaquilo que ele faz. Você trabalha, faz as coisas para Deus, não precisa mudar seu coração nem nada, Deus te dá a salvação. E aí Paulo escreve dizendo: olha, o Evangelho é simples. Se com a boca você fala e no coração você crê, você já é. Mas aí eu tenho que fazer campanha, fazer culto de libertação, porque as pessoas não querem ser libertas. Eu tenho que trazer as pessoas à marra para a oração, porque elas acham que fazendo isso elas serão salvas. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é graça? Favor que você não merece, favor imerecido. Você é salvo por algo que você não merece, mediante a fé, que é algo que você vê, que você não vê, porém crê. É um dom ou uma dádiva, uma prenda que Deus te dá. Não vem nada, não tem nada especial em mim, é Deus que deu. E não vem de nada que eu faço para Ele. Pastor, então por que nós fazemos coisas para Deus? Porque se eu sou salvo, eu produzo obras de salvos. Se você é salvo, você faz obras. E as suas obras testificam que você é. Quando você é salvo, você faz obras. Você visita, você ora, você aconselha, você participa. Mas você não faz isso para alcançar. Você faz porque você já é. Então quando você é, você sabe o que você tem que fazer. Quando eu não sei o que eu faço, é porque eu tenho crise de identidade. Porque eu não sei quem eu sou. Por não saber quem eu sou, eu não sei o que fazer.
Pergunta para um médico se ele sabe fazer cirurgia. Ele vai dizer para você, é claro que eu sei, eu sou médico. Pergunta para um dentista se ele sabe mexer na sua boca. Ele vai dizer, é claro que eu sei, eu sou dentista. Pergunte para um pastor se ele sabe pastorear. Ele vai dizer para você, eu sou pastor, por isso eu sei falar, eu sei pastorear, porque nós sabemos quem nós somos. Tem gente aqui dentro que precisa descobrir quem é. Porque quando descobre quem é, sabe o que deve fazer. Mas antes de eu ser pastor, eu também sou crente. E como crente, como você, fui lavado pelo mesmo sangue. Invoco o mesmo Deus. Clamo pelo mesmo nome. E sigo a mesma regra que você segue. E essa palavra diz, irmãos, que nós precisamos ser simples. Se você é salvo, se nós somos salvos, aí as coisas já não são mais conselhos, são ordens. Para um salvo você tem que perdoar, porque Deus te perdoou. É ou não é? Como eu sou salvo, eu participo. Como eu sou salvo, eu não me engano. Como eu sou salvo, eu oro pelas pessoas. Como eu sou salvo, eu sei que eu também cometo erros, mas eu também sei que a misericórdia de Deus me alcança todos os dias, todas as horas, toda manhã, ela é nova na minha vida. Aleluia! Eu sei que nós vivemos num mundo mau, e com uma falha que você dá, as pessoas esquecem tudo de bom que você fez, e aí julga você por uma falha e determina o teu caráter por uma falha. Quando a Bíblia diz que é um princípio de Deus, em 1 Coríntios capítulo 5, ou 1 João capítulo 5, verso 18, diz que aquele que é nascido de Deus, ele está falando de novo nascimento, não vive na prática do pecado. Em algumas traduções diz, não peca. Aí as pessoas pegam, opa, não peca. E aí acha porque você errou uma vez, tá vendo? Você não é, porque você pecou. Esse texto ele está falando sobre prática. Gente que fica ali, ó, todo dia, toda hora, e ele gosta daquilo. Você fala, você não vai mudar de vida? Não, eu gosto de errar, eu gosto de pecar. E aí o maligno toca, porque ele tem a prática. Ele tem prazer em errar, ele tem prazer em falar mal, ele tem prazer em questionar, ele tem prazer naquilo. Então, a maldição pega. Mas quando você erra porque você tentou acertar, o maligno não te toca. Porque o pecado na sua vida não é uma prática. O pecado na tua vida é uma consequência, é um erro, é um acidente. Aconteceu, você não planejou o erro, você caiu, é diferente. E aí Deus te cuida, te sara, te ajuda, porque isso é graça, isso é misericórdia. E aí você faz as coisas para Ele, porque você sabe que você não merece as bênçãos, você não merece o céu, você não merece ser remido, você não merece estar com Ele, mas porque Ele te amou primeiro, você ama também, por Ele te amar primeiro, você faz as coisas para Ele, por gratidão. Cutuca a pessoa que está falando assim, a partir de hoje, não ame por obrigação. Diga, ame por gratidão. Olha para a pessoa que está ao seu lado, se for uma pessoa que você conhece, assim, me ame. Diga para ela, se eu fosse você, diga para ela. Se você soubesse quem está falando com você, você me amava. Parece engraçado, né? Mas é isso mesmo. A Bíblia diz que se andarmos na luz, escute a palavra do Senhor. Se andarmos na luz, se eu digo que eu ando na luz, como na luz Ele está. Se eu ando na luz, como na luz Ele está. Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus perdoa todos os nossos pecados.
Sabe por que eu sou feliz? Porque eu não tenho rixa com ninguém aqui dentro. Embora às vezes uns me dão motivo para isso. Mas graças a Deus, irmãos, que quando eu lembro da palavra de Deus, eu falo, não. Se ela errou é porque não sabe o que faz, Senhor. Porque se soubesse a tua palavra, eu não cometia esse erro. Tem gente aqui dentro, mas que erram, que vive errando. Mas é porque não conhece. Porque o dia que conhecesse Deus, nunca mais ia falar o que fala. Nunca mais ia fazer o que faz. Nunca mais ia cometer os meus erros. Sabe por que quer ficar com o coração grato? Você quer saber uma coisa? Eu vou servir a Deus. Simples. Tão simples. Se com a boca você confessa que é abençoado, e no coração você crê que você é abençoado, você é abençoado. Se com a boca você confessa, e no coração você crê que você é próspero, a prosperidade já está sobre você. Se com a boca você confessa, no coração você crê que você é longânimo, você já é longânimo. Se com a boca você confessa, no coração você crê, tudo se manifesta na sua vida. Você sabia disso? Simples, não? Se é tão simples assim, por que não acontece? Sabe por que não acontece? Porque você não é simples. O complicado nessa história não é a palavra de Deus, não. Porque as pessoas viviam dizendo para mim, ler a Bíblia é tão difícil. É ou não é verdade? Disseram ou não disseram para você? Que ler a Bíblia é tão... Isso é mentira. Porque a Bíblia fala que quando eu aceito a Cristo, em Provérbio diz que o que é difícil, o conhecimento bíblico é difícil para o tolo, para o insensato, para o nécio, mas para o justo, fiel a Deus, o conhecimento é fácil. Nessa manhã Deus quer que você tenha atitudes de gente justa, porque a palavra vai se revelar a você. Você vai ler a Bíblia na frente de um doutor, na frente de um poliglota, de uma pessoa muito experiente, e você vai ler, ele vai falar para você, eu já li esse livro umas 20 vezes, umas 50 vezes, mas você vai falar assim, então me explica o plano da salvação, então me explica o que é regeneração, e você vai ver que ele vai ficar assim, porque ele não sabe, mas você abre a boca e fala, deixa eu explicar para você o que é graça, deixa eu explicar para você o que é ser de Deus, deixa eu explicar o sacrifício de Jesus, e você vai ver que doutores terão que sentar para ouvir você falar. A Bíblia diz que Deus não ocultou o seu conhecimento ao simples. Ele o ocultou para o soberbo, ele ocultou para aquele que é presunçoso, para aquele que é ignorante, esse ele oculta. Mas quando você fala, Deus me ensina, Ele abre a tua mente, repousa sobre você o espírito da sabedoria, repousa sobre a sua mente o espírito do conhecimento do Senhor, e você lê a Bíblia e você fala, uau, como é que ninguém percebeu isso antes? Deus está revelando coisas para você nessa manhã. Mulher, você vai aprender a cuidar muito melhor do seu marido, porque Deus está revelando para você coisas aqui hoje. Irmão, Deus vai começar a falar poderosamente no teu coração, e você vai cuidar da sua mulher como uma princesa, como a igreja de Cristo, porque Deus está revelando coisas para você hoje. Eu estava lembrando uma coisa. Quando você é simples e você é grato, porque não existe coisa melhor do que um espírito de gratidão. Só que nós vivemos num mundo em que ninguém agradece nada. A pessoa não agradece nada. Vai comer um pão, não agradece. Compra uma roupa, não agradece. Aí a gente cai em Provérbios 21 que diz que assim como o inferno e o abismo, assim são os olhos dos homens, dos seres humanos. Nunca se satisfaz com aquilo que tem. É o que diz Provérbios. E porque nós vivemos num mundo... E quando eu falo mundo, eu falo sistema, eu falo daquilo que está acontecendo na tua casa, na escola, onde você anda.
E às vezes dentro da igreja, nós descobrimos que até os irmãos não estão contentes com o que tem e nem o que faz. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 13. Abre lá. E quando nós estamos contentes ou gratos, acontecem coisas maravilhosas na nossa vida. Você fica em paz. Porque você está contente. Olha o que diz Hebreus capítulo 13, versos 5 e verso 6. Ele diz: seja o vosso costume sem avareza, contentai-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que pode me fazer o homem. Gratidão! Quando você é grato, as portas se abrem. Enquanto você reclama da situação que você está, nunca você vai sair. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos de nós nos revoltamos com situações que acontecem na vida. Acontece ou não acontece? Revoltamos ou não revoltamos? Deus te dá o direito de você se revoltar. Mas Deus não te dá o direito de reclamar delas. Pastor, não entendi. Deus te dá o direito de você se revoltar com a situação que você está passando. Oh Deus, olha, não estou aceitando essa... O Senhor tem promessa na minha vida e onde eu estou, tudo bem. Você pode se revoltar contra aquela situação. Mas Deus não te dá o direito de reclamar dela. Porque reclamar significa estar preso a ela. Tem situação na minha vida e na sua, irmãos, que só foram tiradas quando eu e você resolvemos abrir a nossa boca e começar a glória a Deus na hora da dificuldade, na hora do problema. Eu aprendi a ser grato a Deus. E eu descobri que os meus amigos se incomodavam com a minha gratidão. Eu louvo a Deus porque tem pessoas aqui que são meus amigos. Quero louvar a Deus pela sua vida. Mas eu vou dizer uma coisa, muitas vezes você foi usado por Deus para me tentar a sair do propósito de Deus. Quando eu e minha esposa morávamos dentro de uma casa, irmãos, nós éramos felizes. Aliás, eu descobri que eu sou feliz. Eu me contento com tão pouco, não sei se é mal da minha personalidade, mas eu me contento tão pouco. Eu me contento em ter um sapato de não ser de marca. Eu me contento com um fato usado. Eu me contento em comer comida simples. Eu me contento de ter aonde dormir, ter o que me cobrir. Eu me contento. E eu descobri que às vezes quando nós estávamos ali, Deus estava... E nós éramos gratos. Ficamos 1 ano tomando banho de água fria. Gostoso demais. Muitas vezes eu até a gente ligava o chuveiro, o duche, e eu estava lá no quarto, e minha esposa ia pela manhã, porque o culto nosso sempre de manhã, então ela entrava lá e daqui a pouco eu via, glória a Deus, E às vezes a gente até dava risada disso. Primeiro dia que o pastor Yuri foi morar com nós, ele falou assim: onde é que eu tomo banho? Aí ele falou assim: não tem água quente? Eu falei assim: tem não. E só Deus sabe quando Ele vai colocar. Mas eu descobri, irmãos, que a gente nunca reclamou dessa situação. Só que os nossos amigos se incomodavam com a nossa situação. E eu louvo a Deus porque você se incomodava. E muitos diziam para nós: eu não aceito, pastor, o senhor está passando por isso. Pastor, eu não aceito, o senhor está passando por isso. O senhor tem que sair daí. Pastor, eu não aceito. E aí muitas vezes nós éramos questionados. Entrávamos em conflito sobre a palavra que a pessoa veio dizer para nós. Eu entendo o problema dela, porque a Bíblia diz também em Hebreus, no capítulo 7, no capítulo 13, verso 7, diz: lembrai dos vossos pastores, que intercedem pelas vossas almas. Eu louvo a Deus porque tinha gente que se importava com a gente. Mas eu era feliz, irmãos. E por ser feliz lá, Deus me fez ir para um apartamento. Ficamos muito tempo sem ter sala, sem móveis na sala.
E hoje nós temos móveis na sala. Porque todos os dias nós brincávamos com a situação. Falávamos assim, olha, vamos sentar todo mundo num puff. Então sentavam 4 pessoas num puff. Mas nunca reclamamos daquilo. A gratidão te faz alcançar o que você quer. Abra sua Bíblia aí, Salmo 37, verso 4. E oxalá Deus muda o teu coração. Se você está passando por lutas, principalmente na área financeira, entenda o trabalhar de Deus. Porque Ele é simples. Você faz isso e você tem isso. Você não faz isso, você não tem isso. E não adianta vir aqui na campanha de oração, não adianta levantar 6 horas da manhã, não adianta pegar os panfletos e colar pelo bairro todo, não adianta nada. Não adianta fazer coisas para Deus. O que está escrito aí em Salmo 37, verso 4? Agrada-te, pois, do Senhor. Em outras traduções está dizendo, deleita-te, dorme, descansa. Você está contente onde você está? Você já agradeceu para Deus onde você está? Porque se você não agradeceu, irmãos, desculpa, você não vai sair daí. Não estou aqui para mentir para você. Eu já venci, isso já foi vencido dentro de mim. De trazer uma palavra para alegrar o público. Eu descobri, irmãos, que a diferença entre uma igreja doente e uma igreja sadia, a igreja doente é quando o pastor sobe no púlpito. Não, vou falar primeiro da igreja sadia. Uma igreja sadia é quando o pastor sobe no púlpito com o dedo em riste e fala do pecado do povo, dos erros do povo. O povo agradece a palavra, ora pelaquela palavra e se transforma. Uma igreja doente é aquela que quando sobe alguém para ministrar uma palavra, ele toma aquilo com parcialidade e diz, eu não concordo. Se reúne depois e fica questionando com outras pessoas. Isso é uma igreja doente, que não aceita uma palavra vinda de Deus, de transformação. Só aceita aquilo que lhe agrada o coração. Só aceita uma palavra que fale de bênção. A melhor bênção que você pode ter, irmãos, é você ter um coração convertido ao Senhor. Por isso eu parei com isso. Eu prefiro que você brigue comigo. Eu prefiro que você não me tenha mais nem como homem de Deus. Mas que você saia daqui sabendo, olha, alguém pelo menos falou alguma coisa que mexeu comigo. Antes de eu explicar o Salmo 37, verso 4, faça uma pergunta para essa pessoa aí, que está ao seu lado. E diz lá uma coisa, pergunta para ela. Você não sabe quando é Deus falando com você, não? Olha nos olhos dessa pessoa assim, sabe ou não sabe? Olha aqui para mim. Você sabe ou não sabe? Quando vem aqueles profetas, eis meu servo, me agrado de ti, ser com a vida toda torta. Nossa, pela tua felicidade, olha a chave do carro, olha, você nem dizimista, falhando no dia, mas você fala assim, isso é glória a Deus, aleluia. Você não sabe não que é... O Espírito Santo não olha para você e fala assim, tem algo de errado aí? Porque quando eu recebo uma profecia dessa, eu já fico logo preocupado. Eu falo, meu Deus. Conta a Bíblia que Josafá foi um grande homem de Deus. 2 Reis 22, mas não vai lá não, que eu vou lá ainda para o Salmo explicar o Salmo 37, verso 4. Mas deixa eu abrir um parênteses para explicar isso. Tem 400 profetas. 400 profetas dizendo, sobe rei. Vai para a guerra que Deus te deu. Oh, aleluia. Tem 400, não é um, são 400. Mas Josafá dentro dele fala assim, isso não está bem. Porque Josafá, sabe que ele sabia que as coisas não estavam bem? Porque ele fez um propósito com Deus.
de colocar estudo bíblico na sua gestão como rei. Então, todo culto era culto de ensino. As pessoas estavam aprendendo da palavra. E quando os profetas começaram a profetizar, ele viu que a profecia não batia com a palavra. Como é que Deus vai abençoar a gente submissa, irmão? Como é que Deus vai abrir a porta para gente que não é fiel? Deus não pode ir contra a palavra dele. Então nessa manhã, ouça Deus falando: eu quero te abençoar sim, mas primeiro eu quero te consertar. Porque quando a bênção vir, irmãos, a bênção do Senhor engrandece, enriquece e não traz dores. Você vai ter bênção na sua vida e você vai ser grato todo dia. Todo dia, porque a bênção do Senhor nos traz paz. Aí Josafá vira para Acabe, desviado, filho de um outro desviado, esposo de Jezabel. Josafá vira para Acabe e diz: mas peraí, não tem nenhum profeta aí não? Tem mais um não? Ó, tem um. Mas a minha alma ele aborrece. E ele nunca profetiza ao meu respeito, o que é bom. O nome dele é Pastor Eduardo Ramalho. Está lá no cárcere comendo pão de amargura e bebendo água de desprezo. O nome dele é o Ministério Casa de Arão. Nunca profetiza o que eu quero. Só me manda me consertar. Mas a palavra de Deus estava com ele. A palavra de Deus está com você. A palavra de Deus está com você, meu irmão. Não seja iludido. Não queira viver enganado. Viva a palavra do Senhor. O nome desse profeta se chamava Micaías. Quando ele chegou diante do rei, e o rei viu 400 falando, e ele ainda foi tentado ser subornado. Disseram para ele assim: olha, tem 400 caras falando lá. Fala também, conforme aquilo que o rei deseja ouvir. E você vai sair do cárcere e vai sentar na mesa do rei. Vai comer o que é bom. Ele vira para aquele enviado e diz: olha, aquilo que o senhor me mandar dizer, eu falarei. Só que ele chegou na frente do rei lá, e eu não sei se foi de uma forma meio sarcástica, ou se realmente ele estava querendo sair do problema dele. E ele falou: olha, Micaías, filho de Elá, devo subir subir em Rabó de Gileade para pelejar? E ele disse: sobe, rei, porque o Senhor vai contigo. O desviado vira para o profeta e fala: olha, não vem com brincadeira aqui não. Pode profetizar o que o Senhor mandou, viu? Porque eu te conheço. Eu sei que você é homem de Deus. O povo sabe que você é. Irmãos, olha aqui para mim, para os jovens, para as mulheres, para os irmãos. O povo aí sabe que você é homem e mulher de Deus. Só que quando você se reúne com as pessoas, eles querem te corromper, querem que você fale coisas que ele gosta, mas eles sabem que a palavra está na tua boca, a palavra de Deus está na tua vida. E aí eles sabem que falam assim: tá bem, eu sei que Deus está comigo, e por Deus estar comigo, toma aí, rei, você vai subir, e o pau vai quebrar nas suas costas, você vai morrer. Veio um tal de Ezequias, e deu um soco na cara dele, e falou: por onde o Espírito do Senhor passou por mim e te atingiu e foi profetizar em você. E ele levou um soco na cara, porque falou a verdade. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? O pessoal não gosta de simplicidade não, quer complicar. Ele fez um chifre, falou: com esse chifre, ó, o senhor vence. Micaías olhou e falou assim: não vai não, esse chifre não vai te ajudar, porque chifre é coisa de cão, né? Crente não anda com chifre, coisa nenhuma. A gente há uma coroa, um diadema na minha cabeça. Não tem esse negócio de chifre na cabeça de crente não, irmãos.
A gente tem diademas, coroas. Ele falou assim, não. Deus não precisa isso para uma batalha. Deus só precisa que você obedeça. E aí pegaram e colocaram esse homem, eu vou até encurtar aqui, e jogaram ele dentro de um cárcere. Só que ele falou assim, tá bem, eu vou pro cárcere, eu vou comer pão de amargura, beber água de desprezos, coisas ruins, mas não tem problema não. Se o Senhor voltar em paz, Deus nunca falou na minha boca. Você quer saber o que aconteceu com Acabe naquela luta? Depois você lê, mas eu vou só encurtar. Diz que um arqueiro, por acaso, está lá armando o arco. Aí, Acabe, como era desviado, resolveu assim, bem, vou dar uma desprezada aqui, ninguém vai ver, uma disfarçada. Virou para um soldado, dá tua armadura e pega aqui minha veste de rei, porque eles vão atrás do rei. Quando eu estou aqui com a armadura, ninguém vai saber que eu sou o rei. E está ele pondo a armadura do soldado, achando que pode se esconder das coisas de Deus. Irmãos, sabe por que eu estou dizendo isso para você? É porque você não precisa se esconder de Deus. A primeira brincadeira que nós aprendemos quando criança é do esconde-esconde, as escondidas. Isso é o que acontece, eu cresci e aí descobri que as pessoas dentro da igreja gostam de viver as escondidas. Deus está olhando para mim nessa manhã, Deus está olhando para você. E Acabe cometeu o maior erro da vida dele, achou que ia enganar Deus. Diz a Bíblia que um arqueiro está arrumando o arco. E por acaso ele soltou uma flecha, numa casa. Por qualquer canto, nem viu, vou jogar para aqui mesmo. A flecha foi e caiu na abertura da armadura e feriu Acabe. Porque quem faz as coisas erradas, colhe as coisas erradas. Lei de semeadura, irmãos. Princípio de Deus. Então deixa eu falar uma coisa para você. Sabe esses Acabes que vivem colocando coisa na nossa vida, que vivem nos perseguindo, que vivem mentindo, que vivem nos denegrindo, que vivem nos fazendo coisa ruim? Não se preocupa com ele não. Tem uma flecha. E como é duro dessa palavra, Senhor. Porque o meu coração está sarado em Deus e eu não quero ver pessoas que me fazem mal sofrer. Mas eu vou dizer uma coisa para você, que isso é bíblico. Todo aquele que se levantar contra você em juízo, Deus se levantará contra ele. E há flechas voando em direção daqueles que te perseguem. Embora ele se disfarça de gente boa, embora ele se disfarça em gente honesta, embora ele se disfarce em gente que tem integridade, há uma flecha voando. E Deus toca, e Deus fere. Porque eu nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigará o pão. E a Bíblia diz que o justo passará por aflições, mas o Senhor nos livra de todas. Nessa manhã, Deus está me livrando, Deus está te livrando. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Mas você tem que aprender a ser grato. Ser grato. Tem alguém aqui hoje? Diga, ser grato. Ser grato. Diga, eu preciso aprender a ser grato. Olha para a sua roupa. Olha para o seu sapato. Ô irmãos, quem sou eu para estar usando um fato desse? Eu nasci nas Assembleias de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Daquelas igrejinhas simples onde a gente ia de chinelo de dedo. Os bancos, era tudo cheio de ferro e rasgavam nossas roupas, então nós tínhamos que ir com as nossas piores roupas. Aliás, eram as nossas melhores, porém as nossas piores, porque a gente nunca teve. E olha a roupa que Deus me dá. Olha a roupa que Deus te dá. Os nossos pais eram chamados Zé Polvinho, e nós, filhos deles, servos do Senhor, hoje somos médicos, hoje estudamos, nos formamos. Hoje na nossa igreja, nas igrejas de Cristo, há doutores, há psicólogos, filhos daqueles que chamavam de Zé Polvinho. Mas pergunta para os seus pais, quando eles iam para a igreja, eles não tinham prazer em, eles não ficavam fazendo campanha para ter dinheiro, eles faziam campanha para estar com Deus. E aí, olha onde Deus nos deu, o que Deus nos deu, e olha onde Deus nos colocou. Deus nessa manhã quer dizer assim, seja grato.
Porque o Salmo 37, verso 4 que você leu diz: agrada-te, porém, do... e Ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você for grato, Ele arremessa você aonde você quer. Diz a Bíblia que Davi está na luta, na peleja. Mas ele falava: Senhor, meu coração está em Jerusalém. Meu coração quer assentar no trono. O meu coração, Senhor Deus, vai estando quando ele está lutando. Deus, eu te louvo, e mata um, e mata dois, e deixa, Senhor, eu te louvo, Senhor Deus, porque eu não vou perecer nessa guerra, não. 1000 cairão ao meu lado, 10 à minha direita, mas eu estou aqui, ó, de pé na tua presença. Um se curva, e cai. Eu caí, mas me levanto, e ó, Senhor, o Senhor ouve a oração do teu servo. Eu estou lá, meu coração está no reino. Sabe aonde Deus colocou ele? No trono, em Jerusalém, onde o seu coração desejava estar. Porque um coração alegra formoseia o osso, a boca só fala do que o coração está cheio. Vive murmurando, o coração está cheio de murmuração. Vive reclamando de situação, só tem aquilo no coração. Vive falando de amargura, a boca fala, o coração crê. E aquilo se manifesta. Nessa manhã eu estou repreendendo você. Estou repreendendo tudo que está dentro de ti, dizendo: hoje Deus coloca um guarda na minha língua e na sua. E quando você abrir essa boca linda, você vai adorar a Deus. Oh, aleluia! Tudo que você precisa é louvar a Deus. Simples. Tudo que você precisa é... Aqui na igreja, pastor? Não. Sabe quando teu filho te dá trabalho? Louva a Deus. Sabe quando seu marido vive querendo fazer coisas que não agradam a Deus nem a você? Louva a Deus. Sabe quando sua mulher vive pegando teu pé? Louva a Deus. Quando o dinheiro não chegar, louva a Deus. Quando os credores baterem na sua porta, lembre que na sua casa ainda há azeite, na tua casa ainda há um bocado de farinha, e vai o profeta lá fazer aquilo multiplicar, porque na simplicidade Deus opera. E aí ele faz o quê? Se você agrada do Senhor, Ele concede. Só isso. Se com a boca confessa e o coração crê, você já é salvo. Você está me entendendo ou não? Quantos salvos tem aqui? Você é salvo? Então produz obras de salvos. Quantos aqui são prósperos? Quantos aqui são felizes? Eu sou feliz. E eu não preciso ter coisas, mas eu sou feliz. Aleluia. Mas para você que ainda está em dúvida, eu só vou dar só mais um exemplo bíblico. E só mais uma simplicidade do reino de Deus para que haja uma transformação na sua vida. Se você está aí no Salmo 37, você leu o verso 4, sim ou não? Mas o verso de baixo diz, talvez um dos mais conhecidos: entrega. Coisa boa, né? O povo que lê Bíblia é gostoso demais pregar, demais dar conta. É bom demais. Entrega, confia, Ele faz. Fácil. Simples demais. Entrega, confia, Ele faz. Sabe o que Ele não está fazendo? Olha para o olho da pessoa que está ao seu lado e vê se ela vai mentir agora. Sabe o que ela não está fazendo? Sabe o que Deus não está fazendo quando na sua casa? Porque você não entregou. Porque você não confia. Olha aqui para mim. Se você entregar, se você confiar, Ele faz. Pastor, eu já entreguei. Não entregou. Pastor, eu já entreguei. Sim, aquele moleque. Já entreguei aquela bênção. Entregou nada. Porque se tivesse entregado, você não estaria aí nervosa, nervoso, preocupado. Não entregou, irmãos. Você sabe o que é entregar para Deus? Eu já falei isso, vou repetir. Quantos aqui já soltaram pipa?
Papagaio. Coisa que já batizaram, né? Que quem sabe esse é um termo nosso que a gente usa, batizada, toda a linha, né? Incrível! É que quando a gente batiza, o vento sempre fica mais forte. E aquela benção daquela pipa, a linha nunca quebra lá na lata. Tem que quebrar lá em cima, em São Paulo nós chamamos de cabreço. Não é verdade? Por que sempre quebra lá? Ou quebra no meio, para a gente perder quase metade da linha. E aí a gente vê uma coisa que a gente trabalhou, que a gente amou, que a gente deixou indo embora. Quantos aqui conseguiram pegar de volta essa pipa? Fala para mim. Você está entendendo o que é entregar para Deus? É você nunca mais conseguir pegar de volta. Se você fica aí, sobe assim, ai, lá vem outro, vem um tubarão aí, ó. Tira do... Você não entregou para Deus. Ah, pastor, mas está demorando demais, ó, o vento está contrário, né? Eu orei, eu falei, ele é bênção, mas eu cheguei em casa e ele começou a me xingar, eu peguei de volta a pipa. Então fica. Eu vou te fazer você colocar hoje tudo no ar. Sua família, seus sentimentos, sua vida financeira. E vou pedir ou obrigar você a dar o máximo de linha que você puder dar. E eu vou pedir para Deus soprar um vento tão forte que vai quebrar lá no cabreço. E você nunca mais vai conseguir pegar de volta. Porque ela nunca mais vai voltar para sua mão. Porque Deus está no controle agora. É isso que Deus quer. Entregar para Deus é você perder o controle. Enquanto você controla, enquanto você está em cima colocando os olhos, viu? Pai, mãe, galinha, está lá em cima. Deus não vai fazer. Solte, diga, Deus, eu estou soltando. Deus, hoje eu não tenho o controle dessa situação, não. O controle está nas tuas mãos. É o Senhor que controla. Se é o Senhor que controla, é Ele que cuida. Confiar em Deus. Você entendeu o que é entregar, sim ou não? Simples, né? Perder o controle. Perder o controle. Confiar para Deus, sabe o que significa confiar? Confiar é você pegar o seu cartão multibanco com a senha e dar para um estranho. Deus falou profundo agora, hein? Confiar em Deus. Confiar em Deus é você pegar uma linha, uma corda, passar no Rio Tejo todinho e passar sobre ela numa carriola enquanto alguém leva você. Confiar é você amarrar os seus olhos, vendá-los agora e pegar na mão de uma pessoa e dizer, me leve para casa. E ela vai te levar, sem que você abra os seus olhos. Isso é confiar em Deus. Se tudo que você diz sobre confiar em Deus é diferente do que eu estou te dizendo, me desculpe, você não confia em Deus. Você confia na força de alguém, você confia na perseverança de alguém, você vai chamar por alguém, você vai confiar na amizade de alguém. Você vai confiar no dinheiro, no intelecto, mas você não confia em Deus. Aí você entende por que Deus está tirando seu dinheiro? Por que Deus está afastando de você amigos? Por que Deus está deixando você nem com força para malhar esses bíceps, para ganhar força? Você nem treinar, não treina mais. Você sabe por quê? Porque Ele quer que você confie nele. Vocês entenderam que a simplicidade de Deus é essa, irmãos? Você entendeu Romanos 10, 9, 10? Se com a boca e no coração já. De novo. Se com a boca no coração eu já. Se você já é salvo, então você não precisa mais de salvação. Você já é salvo. Então você vai dizer que você é próspero. Que você é feliz. Que você tem.
que você possui, porque Deus é na sua vida. Agora, só para nós terminarmos, que o meu tempo já venceu, como é simples o Evangelho, e Deus quer que você tenha essa simplicidade, é só crer, irmãos. Deus não exige mais nada, creia na palavra de Deus e pronto. Obedeça e já está realizado. Satanás também sabe que há uma coisa simples que te faz sair da graça de Deus. Repare que a maioria das pessoas que estão ao seu lado estão desanimadas. Você sabe o que é uma opressão? Uma opressão significa você ser oprimido. Quando você está oprimido, você fica desanimado. Desanimado significa estar sem a graça de Deus. Ou estar sem graça. Quando você está sem graça, você não ora, você não busca, você não crê. Simples, não acontece. Sabe qual é a sua luta? Ficar sempre animado. Porque a palavra para uma pessoa desanimada vai ser sempre essa: levanta-te, acorda, anima-te, creia. Depois eu falo, depois eu faço. Então, se você quer vir aqui, então, irmãos, o que nós temos que parar é que esse negócio de ai, coitadinho de mim. Eu descobri que algumas pessoas vivem de dependência. Sabe qual é a dependência? Pastor, ora por mim. E a gente ora. Glória a Deus. Profetize, nós profetizamos. Só que eu percebi que as pessoas vêm contar as mesmas histórias várias vezes. E nós damos por várias vezes os mesmos conselhos. E aí, irmãos, eu descobri que em todas as igrejas acontece isso. É que a pessoa às vezes quer ficar na dependência de uma oração, ou de estar ali perto, porque assim, não, se eu me curar, ou se eu sair dessa situação, o pastor não vai mais olhar para mim. O pastor não vai mais enviar ninguém lá. Isso é errado, irmãos. Se você orou e você crê, você já é abençoado. Está na hora de você levantar para cuidar de outros. Está na hora de você ficar levantando, você não tem que ficar dependendo não, irmãos. A obra de Deus, você viu a oração de hoje, vamos ganhar almas, vamos buscar os feridos, seja tu o canal de bênção, já orou, já recebeu a bênção, levanta, crê nessa palavra que a bênção já é tua. E aí você vai ser canal de bênção. Mas Satanás não vai ter mais vez nessa igreja de querer nos desanimar não, sabe por quê, irmãos? A partir do momento em que eu descubro que eu sou feliz, embora eu não tenha dinheiro, eu sou feliz. E aí não tem desânimo que vem. Porque a alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. Alegria do Senhor. A alegria do Senhor. Então você já está bem. Você já está bem, porque a alegria dele é a tua força. E eu descobri, irmãos, que quando eu descubro quem eu sou, eu sei o que eu faço. E aí eu não tomo mais atitude de gente caída. Eu não tomo mais atitude de gente desanimada. Eu não tomo mais atitude de gente pecaminosa, pecadora. Porque eu sou salvo. Porque eu sou grato. Porque eu sou feliz. E aí a minha boca só fala do que o meu coração está cheio. Fica de pé comigo, que você tem que estar bem animadinho hoje. Joga essa tristeza embora. É tão simples o Evangelho. Olha para a pessoa do seu lado. É simples. Deus mandou você fazer o que Ele manda. Diga, Deus mandou você fazer. Em segredo, pergunta para essa pessoa: você está com problemas financeiros? Agora olha para ela e seja profeta nessa manhã e fala assim: então o Senhor te manda dizer, perdoe, libera, porque Deus está liberando as bênçãos materiais na sua vida. Olha para essa pessoa e fala: a partir de hoje o Espírito do Senhor arranca do teu coração toda mágoa, todo rancor, toda raiz de amargura. E Ele coloca dentro do teu coração um espírito novo, um espírito de fortaleza, um espírito de ousadia. Porque o Espírito do Senhor
é sobre a tua vida. Grude nessa pessoa e fala: eu vou orar por você. Ore por ela. Cheira narantus. Diga: Deus está mudando a tua língua, mulher. Tem uma língua, homem. Nunca mais você vai murmurar na minha presença. Seja profeta e diga assim: assim diz o Senhor: eis que põe um guarda sobre a tua língua, eis que troca o teu espírito, eis que muda tua mente nessa hora, diz o Senhor. O Senhor manda você mudar o teu coração, sua forma de agir. Diga a Deus que o Espírito do Senhor se apodera de você. Diga: isso. Eu creio que o Espírito do Senhor está aqui, ministrando sua graça e amor. Diga: o Espírito do Senhor está aqui. O Espírito vai operando, Espírito Santo, na simplicidade do Evangelho. Vai operando. Lembra de tirar as ofertas e da cantina, Deus. Em nome de Jesus, começa a orar, irmãos. Trazendo